Fernanda, muito obrigada pela apresentação. Imagina! Não foi gravada, mas ficou. Tudo bem, está gravado no coração. Agora sim. Obrigada. Sim. Obrigada, Sérgio. Bom, eu começo agradecendo o convite para falar hoje. É um seminário muito diferente, falar da gente mesmo é uma coisa, né, estranha. Quando a gente fala nas coisas científicas que a gente fez, a gente fala na terceira pessoa, né, e hoje eu vou falar na primeira pessoa. Então, é algo um tanto quanto diferente. E é muito importante para mim estar falando disso aqui. Tá? Vocês vão ver o quanto que essa casa contribuiu para a minha carreira. Tá? Então, eu dividi meu seminário em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco de ciência das ureases. Tá? Vocês vão ver que eu vou apresentar de uma forma esquematizada. Eu não vou trazer gráficos, não vou trazer tabelas, eu vou fazer uma apresentação de uma maneira esquemática. E depois eu vou entrar um pouquinho como é que eu cheguei aqui, quais foram as minhas trajetórias, e falar um pouquinho dessa última cereja no meu bolo, né, que foi a eleição para a Tuas. Ok? Então, vamos começar? Tem que começar definindo o que é as ureases. Tá? Quem já me acompanha há muito tempo já viu esse slide várias vezes, então não vai ser diferente. As ureases são enzimas níquel-dependentes que catalisam a hidrólise da ureia para formar amônia. Tá? São níquel-enzimas, que é uma característica importante dessas enzimas. Elas são produzidas por todos os reinos, né, por todos os filos, exceto por animais, ainda que estejam presentes em animais, devido principalmente à presença de microbiota, de bactérias. Fungos também produzem urease, então elas estão presentes por isso. As ureases são proteínas importantes na história da bioquímica. Contribuíram dois fatos, ou dois conhecimentos importantes. O primeiro eu já mencionei, o fato delas serem níquel-enzimas, foi a primeira níquel-enzima a ser descrita. E antecedendo isso, feito pelo Sumner, né, o inglês, ele conseguiu cristalizar a urease que vem dessa planta, que é a Cannavale ensiformis, em inglês chama-se Jack Bean. E isso foi feito em 1926 e acabou com uma grande controvérsia na literatura do que seriam enzimas. Tá? Então, existia até mesmo a teoria vitalista, né, que a atividade enzimática seria uma propriedade do éter, né, fluida, e ao cristalizar a urease, ele demonstrou que enzimas são moléculas definidas e, portanto, cristalizadas. Ele ganhou o prêmio Nobel em Química, se não me engano, em 1940 por essa contribuição. E só foi em 1975 que o grupo do Werner Zerner, fez a descrição da urease como uma enzima que contém níquel. Tudo bem. Então, as ureases, como eu mencionei, são proteínas muito conservadas, tá? A nível da sequência de aminoácidos. Então, já que até plantas, né, cobrindo toda essa extensão da evolução, elas têm pelo menos 55% de identidade a nível da sequência de aminoácidos. E elas têm como característica uma organização das suas cadeias polipeptídicas, tá? Que forma uma estrutura que é muito semelhante, independente de ter uma cadeia polipeptídica, como é o caso das ureases de planta e de fungo, ou ter 3 cadeias polipeptídicas, como a grandíssima maioria das bactérias, e somente descrito, por enquanto, em 2 gêneros de bactéria, Helicobacter e Yersinia, existem ureases com 2 cadeias polipeptídicas. E aí vocês podem ver que, mesmo tendo 3, a organização estrutural delas é igual à urease de uma cadeia só, no caso das plantas. Mas a organização quaternária delas é ainda mais complicada. Então, em plantas, elas formam hexâmeros,
são 2 trímeros que se justapõem, e em bactérias é um trímero de trímeros, e nos 2 gêneros que tem a Helicobacter, que tem a urease de 2 cadeias, é um dodecâmero. Então, é alfa, beta, 6. Muito bem. Como é que eu entrei nesse assunto? A Fernanda mencionou rapidamente, tá? Eu comecei na minha iniciação científica, pasmem vocês, tá? E eu recebi como projeto na minha iniciação científica caracterizar uma atividade tóxica, né, extraída em meio aquoso das sementes de Canavalho ensiformes. Detalhe, na época a gente nem sabia que era Canavalho ensiformes, tá? Então, ao longo da minha iniciação científica, mestrado e doutorado, eu dei sequência. Primeiro isolei e caracterizei a proteína, que eu chamei de canatoxina, tá? E depois eu estudei o mecanismo de ação dessa proteína. E 20 anos depois de já ter feito muito estudo, inclusive já ter orientado doutores no mecanismo, estudando o mecanismo de ação da canatoxina, a gente descobriu que ela era uma urease, tá? Então, na realidade, a planta, a Canavalho ensiformes, ela produz 3 ureases. A JBU, a Jack Bean Urease, é aquela que o Sumner purificou, é a proteína mais abundante, a urease mais abundante na semente. E nós caracterizamos 2 outras, a canatoxina, e tentando clonar o gene da canatoxina, que não conseguia até hoje, a gente caracterizou uma outra isoforma, que nós chamamos de JBURE2, tá? Que é a menos abundante na semente em relação às outras. Todas as 3 ureases são cataliticamente ativas, tá? Quando eu descobri que a canatoxina era uma urease, e urease, a ação enzimática dela gera amônia, eu fiquei bastante decepcionada pensando, bom, então tudo que eu vi até hoje não é um efeito da proteína, e sim um efeito da amônia que ela gera, tá? E para resolver essa questão, a gente inativou quimicamente a atividade ureolítica da canatoxina, e, para nossa surpresa e nosso prazer, na realidade, todos os estudos, todas as propriedades tóxicas que a gente vinha estudando até aquele momento, continuaram na molécula quimicamente inativada, como enzima. Então, isso demonstrou que aquelas propriedades eram não enzimáticas. Passado um tempo, a gente também viu que era possível gerar peptídeos internos por digestão proteolítica da proteína, ou mais recentemente isolando uma das cadeias das ureases, que tem 3 cadeias, e a gente verifica que essas moléculas têm também propriedades biológicas parecidas, ou às vezes até mesmo outras propriedades biológicas em relação à urease. Então, existem várias propriedades biológicas não enzimáticas associadas com essas moléculas. Tá? Meu primeiro interesse em estudar essa molécula era o fato dela produzir convulsões. Tá? Então, ela é neurotóxica. Antes dos animais morrerem, eles têm convulsões, tanto ratos quanto camundongos. Eu não consegui separar a dose convulsivante da dose letal. Se existe uma dose que causa uma só, é muito pequenininha a distância entre um e outro. E sempre ficou aquela pergunta que me perseguiu, ou me persegue até hoje, que é como é que uma proteína, né, no caso da urease de Helicobacter pylori, ela tem 1,2 megadaltons, como é que uma proteína desse tamanho chega no sistema nervoso central? E eu espero, ao longo da minha palestra hoje, dar para vocês uma ideia do que é a nossa teoria hoje, que nós estamos trabalhando para comprovar isso. Como eu disse para vocês, eu não consegui clonar o gene da canatoxina. Então, a gente trabalhou com outros métodos de química de proteína para conseguir demonstrar que a canatoxina não era a JBU. Tá? Não é a JBU. Esse daqui foi um trabalho também recente, foi em 2022 que ele foi publicado. Veio da
da tese do Carlos Moro, que está aqui, e também trabalhou nela o Christian Fomer, que também egresso aqui da nossa pós-graduação, que foi meu primeiro doutor formado aqui, e foi ele que participou da caracterização da canatoxina em sendo uma isoforma da urease, mas não sendo a própria JBU descrita pelo Sander. Então, a gente usou espectrometria de massas para poder fazer essa caracterização, mas a gente partiu de um dado que veio da minha tese de doutorado, tá? Que era o seguinte fato: a gente vê que a canatoxina é muito instável. Então, teve uma época que eu até não quis dar sequência ao estudo, que foi na passagem do mestrado para o doutorado, mas meu orientador foi muito firme: não, você vai continuar com esse assunto, que esse assunto é importante. Tá? E por quê? Porque eu passava 3 semanas para purificar a canatoxina e ela ficava ativa 3, 4 dias. Então, vocês imaginam a velocidade de fazer as coisas acontecerem, trabalhando 3 semanas, repetindo um procedimento que a gente já tinha estabelecido para poder, de fato, trabalhar e obter dados novos em 3, 4 dias. Então, foi muito importante quando a gente descobriu esse gráfico que está aqui, que era possível estabilizar a proteína. Tá? Então, aqui a gente tem a curva, a letalidade em camundongo, os dias de preparo, a letalidade dela natural aqui, então, vê que com 10 dias eu já tenho 20% da atividade só. Depois a gente descobriu que, obviamente, deixando a 4 graus era melhor, depois diluindo a proteína era melhor ainda, e finalmente, tratando com formaldeído, a gente conseguia estabilizar por pelo menos 60 dias. O fato da atividade resistir mais, né? Quando a gente dilui a proteína, já dava uma indicação de que a proteína estava oligomerizando e isso fazia parte do processo de se tornar inativa. E, de fato, isso aqui é uma geofiltração de uma das últimas etapas de purificação da urease, da canotoxina. A canotoxina está associada com esse pico grande aqui. E, ao longo do tempo, a gente vê esse pico desaparecer, né? E surgiu um outro pico aqui, mostrando que, de fato, a proteína está polimerizando e isso está associado com o processo de inativação. Então, a gente foi estudar que modificação que o formaldeído faz na proteína para evitar que ela polimerize. Tá? Então, a gente usou espectrometria de massas para fazer isso. Então, o formaldeído reage com aminas livres da proteína, na concentração que a gente usou, em concentrações mais altas age com outros resíduos de aminoácidos também, e o formaldeído forma dá duas alterações de massa, acrescentando 30 ou 12 a mais na massa dos aminoácidos que ela modifica. Tá? A reação inicial forma 30 a mais, e depois esse composto é instável, ele decompõe para formar uma imina que acrescenta 12 de massa molecular. Então, a gente fez o sequenciamento da proteína com espectrometria de massas e a gente observou que 804 aminoácidos são idênticos à JBU, né? Que tem 840, ou seja, 10% só de diferença entre uma proteína e outra. E entre os peptídeos gerados para fazer a análise da espectrometria de massa, 15 deles tinham evidências de alteração pelo formaldeído. Então, sequenciando esses 15 que eram modificados, a gente consegue ver os aminoácidos que foram modificados. Nós não temos a estrutura tridimensional cristalina da canotoxina, então a gente usou a estrutura da JBU para poder ilustrar isso. Então, todos os resíduos que vocês veem coloridos aqui são resíduos que foram modificados pelo formaldeído. E prestem atenção nesses resíduos que estão na interface entre os 2 trímeros. Na JBU, esses resíduos estão escondidos justamente na interface entre os 2 trímeros. Então, isso nos deu a dica do que é que estava acontecendo. Esses resíduos aqui estão expostos ao meio na canotoxina e, portanto, são passíveis de serem modificados. E, estudando, então, essa interface entre os 2 trímeros, a gente vê esses aminoácidos aqui, e principalmente
uma histidina que apareceu modificada também, mas 2 lisinas. Tá? Tem uma cisteína, mas essa cisteína não forma ponte de sulfeto. Esse é um dímero não, é um oligômero não covalente. Tá? E mais, quando a gente comparou a sequência da canatoxina com a sequência da JBU, a gente encontrou modificação em 2 resíduos, a glicina 217 e uma asparagina 781. Esses são os aminoácidos da JBU, que na canatoxina são também lisina, ou seja, podem ser modificados por formaldeído. Tá? Então, o que o formaldeído faz é alterar a superfície de interação entre os trímeros e impedir que essa reação aconteça. E essa reação acontece, porque se você não tratar com formaldeído, a proteína vai oligomerizando e vai inativando. Tá? Então, isso aqui respondeu também uma grande perturbação que a gente teve ao longo da carreira, o que é a canatoxina. Tá? Então, para justificar que a canatoxina não era JBU, foi bastante complicado, mas finalmente a gente conseguiu essa demonstração. Bom, propriedades não enzimáticas da canatoxina. Tá? Então, quais foram as 2 primeiras atividades enzimáticas que a gente descobriu? Esse é o Christian, então esse aqui foi um dos trabalhos de doutorado dele, e um dos ensaios que a gente fazia para a canatoxina na época, e sem saber que ela era uma urease, né? E hoje em dia isso tem outras implicações, a canatoxina é capaz de promover a agregação de plaquetas sanguíneas. Tá? E nós estudamos muito essa reação que parece não ter relevância biológica pensando numa urease de planta. Mas se você pensar numa urease de bactéria, e elas fazem isso também, isso passa a ter uma outra conotação. Tá? Mas, enfim, a gente estudou isso na época que a gente não sabia que a canatoxina era uma urease. Aliás, foi exatamente nesse artigo aqui que a gente demonstrou isso. Então, o que a gente fez aqui? Isso aqui é uma curva dose-resposta, agregação plaquetária, concentração da proteína. A gente tem canatoxina nos símbolos claros, urease nos símbolos escuros. Bolinhas são proteínas não tratadas e os triângulos são as proteínas tratadas com o inibidor para hidroximercúrio-benzoato, que faz uma modificação covalente no sítio ativo da urease e mata definitivamente a atividade ureolítica. E vocês veem que as curvas se sobrepõem completamente. Tá? Então, canatoxina e urease fazem a mesma reação de agregação plaquetária e ter ou não ter atividade ureolítica não faz a menor diferença. Tá? Então, essa é uma propriedade totalmente independente do fato da urease ou da canatoxina serem enzimas e gerarem amônia. Okay? E no mesmo trabalho, a gente também demonstrou que a atividade letal e convulsivante dessas proteínas, ou seja, a propriedade neurotóxica delas, também é independente da atividade enzimática. Aqui a gente encontrou, aqui completamente igual, né? No caso do tratamento com paridroximercúrio-benzoato, a gente vê que as proteínas continuam induzindo convulsão, continuam matando, mas tem uma diferença na dose que é capaz de produzir isso, sugerindo que a amônia que é gerada, né, pela proteína não tratada, contribui de alguma maneira, como é esperado. Né? Então, a amônia se sabe que é neurotóxica. Tá? Muito bem. Vocês imaginam há quanto tempo que eu estou estudando isso, então a quantidade de dados que eu teria para mostrar para vocês, então eu resolvi mostrar de uma forma mais rápida, né? Na forma de tabelas e na forma de esquemas, de desenhos, para não encher vocês de tabelas, de gráficos e de outras coisas assim. Então, isso aqui é um grande resumo das propriedades não enzimáticas da canatoxina, que a gente estudou principalmente entre 84 e 97, que precede a minha vinda para cá, eu cheguei aqui em 97, tá? E é também os dados principais que a gente obteve sobre as propriedades não enzimáticas, depois a gente
foi aprofundando, foi detalhando esses mecanismos de ação que a gente está vendo aqui. Então, o que a gente vê? In vitro, a proteína induz exocitose. Isso ocorre na faixa do nanomolar. Tá? Então, plaqueta foi o primeiro modelo que a gente mostrou, que a gente estudou. Eu não mostrei isso aqui para vocês, mas as plaquetas são células secretórias, tá? E para poder fazer a agregação plaquetária, ela precisa liberar o conteúdo desses grânulos aqui, ok? Então, exocitose em plaqueta, e depois nós fomos estudando outros modelos celulares para ver se essa reação acontece também. Então, nós usamos ilhotas pancreáticas, sinaptosomas, mastócitos e vários outros tipos celulares também. E sendo a exocitose, é um processo energia dependente e cálcio dependente. Okay? Em vivo, o que a gente vê? Precedendo a convulsão e a morte, a gente vê bradicardia, hipotermia, hipoglicemia, hipóxia, tá? Que precedem a convulsão e a morte. E alguns deles são coisas estranhas, pensando em mecanismo de outras drogas que são convulsivantes. Por exemplo, produzir bradicardia, hipotermia é uma coisa muito característica, né, das ureases. Já hipoglicemia e hipóxia, não. Outras drogas convulsivantes também fazem isso. Em doses subconvulsivantes, a gente vê evidências da atividade secretora da canatoxina, então, a nível de sistema nervoso central, aumento do nível de gonadotropinas no plasma, né, cérebro, e também a ação dela sobre as ilhotas pancreáticas na forma da aumento da secreção de insulina, e, por sua vez, responde pela hipoglicemia que a gente via. Né? E foi aqui que a gente caracterizou uma outra propriedade muito importante das ureases, que é produzir inflamação. Tá? Inflamação local, onde a urease está. Ok? E tanto em vivo como in vitro, nós estudamos a via de sinalização e, basicamente, o que nos chamou mais atenção foi a alteração no metabolismo de eicosanoides, tá? Levando à produção de produtos de lipoxigenase, como leucotrienos, por exemplo, ou como o hidroxiperóxido ácido araquidônico, que é o que induz a agregação plaquetária, por exemplo, tá? E nenhum envolvimento de produtos de ciclooxigenase, como são as prostaglandinas, por exemplo. Ok? Então, isso também é uma característica interessante, e a gente fez isso não só medindo a formação dos produtos, como bloqueando os efeitos das ureases com os inibidores dessas enzimas. Okay? E foi depois que eu cheguei aqui, na realidade, que eu lembrei, tá, que a canotoxina é uma proteína de planta. Então, será que existe ação tóxica sobre outros organismos? Que tudo isso aqui foi feito em rato e camundongo, né? E coelho também. Será que existe ação sobre outros organismos? E foi aqui, então, que a gente descobriu os efeitos inseticidas e também a atividade antifúngica. Tá? Aqui é muito importante a formação de um fragmento da canotoxina, ou das ureases, né, que a gente batizou depois de jaburetox, talvez alguns de vocês já tenham ouvido. E a gente conseguiu mostrar que, de fato, as ureases conferem proteção às plantas contra insetos e contra fungos. Tá? Bom, ureases, como eu mostrei para vocês, estão presentes em vários organismos, né? E a gente queria saber se essas propriedades que a gente caracterizou numa urease vegetal também existiam para ureases de outros organismos. Então, a gente estudou várias ureases de planta, então a canavalha, a soja, o algodão. Esse aqui é o Cajanus cajan, que é o Indian Pea, como é que se fala em português, agora eu não sei, e é trabalho de um grupo da Índia. Todo o resto do trabalho aqui é nosso, tá? Exceto aqui o Cajanus cajan. Depois, ureases de bactéria, com 2 ou com 3 cadeias, e os fragmentos de urease, o fragmento da urease JBU, né, que a gente chamou de jaburetox, um dos fragmentos de uma das ureases de soja, que a gente chamou de soiuretox, e uma das cadeias polipeptídicas da urease de proteus mirábiles, que é a cadeia
B ou beta. Okay? Então, vocês podem ver que atividades biológicas são compartilhadas por ureases independente da fonte e da organização estrutural que elas têm. Tá? Então, são propriedades muito básicas para essas moléculas, vamos assim dizer. Bom, eu vou agora usar desenhos para explicar para vocês todas as coisas que a gente estudou durante 40 anos, tá? Então, são dados de 40 até chegar hoje. Então, a gente começou com essa informação que... uma área aqui que eu queria apertar. A canatoxina e a JBU, né, que vem da semente de canavalha, são neurotóxicas, produzem convulsão. Então, a gente tentou caracterizar essa atividade neurotóxica usando os estudos in vivo, in vitro, células em cultura, usando várias técnicas, ELISA, Western blot, PCR, proteômica, eletrofisiologia, microscopia, né, para imagem. E a gente basicamente caracterizou, então, que o principal efeito delas é induzir exocitose, isso é cálcio dependente, envolve o metabolismo de eicosanoides através da lipoxigenase e ocorre inflamação, tá? Inflamação local e também neuroinflamação, que está relacionado com o efeito neurotóxico dela. Tudo bem. Vamos ver. Aí veio os estudos com insetos, ok? Então, com insetos, a gente primeiro caracterizou que essas proteínas também são neurotóxicas para insetos, tá? E que parte da ação das proteínas nos insetos está relacionado com sequências internas da proteína, não que a urease inteira não tenha efeito, tem, mas o principal efeito vem quando os insetos digerem a proteína e formam um fragmento dela, que a gente sequenciou e depois produziu na forma recombinante, e o que a gente mais estudou foi o jaboretox. E o que a gente viu para esses peptídeos, ou para a urease em insetos? Caracterizamos bastante o efeito neurotóxico, então a gente tem bloqueio de canal de cálcio, sem afetar canal de potássio, a gente tem um aumento do influxo de cálcio, que está relacionado aqui também. A gente tem uma atividade anticolinesterase importante e a gente também tem uma inibição da produção de óxido nítrico, uma ação direta sobre a nossa sintase. E, claro, a gente trabalhou bastante com plantas transgênicas expressando o jaboretox, tá? E a gente conseguiu demonstrar que a gente consegue proteger a planta se ela expressa o jaboretox. Isso a gente tem soja transgênica, milho transgênico, soja, milho, acho que algodão também a gente chegou a fazer, se não me engano. E o mais interessante que eu soube muito recentemente, uma colaboradora minha, hoje está nos Estados Unidos, trabalhando na USDA, na Flórida, e lá eles estudam o greening, né, que é a principal doença da produção de cítricos, que é transmitida é uma bactéria que é transmitida por uma mosca, tá? E eles estão já com plantas a campo, mostrando que ocorre proteção também contra essa mosquinha. Muito bem. Mas o estudo evoluiu para as ureases de bactéria. Tá? Então, a gente começou os estudos com a urease de Helicobacter pylori, trabalhando primeiro com as ureases, a urease de Helicobacter pylori expressa em Escherichia coli, e a urease a gente chama de HPU, Helicobacter pylori urease. Tá bom? E aí a gente mostrou que ela produz praticamente todos os efeitos que a gente já vinha observando para a canatoxina e para a JBU. Havia, inclusive, já
dados na literatura mostrando que ela era neurotóxica, induzia convulsão nos animais e induzia também hipotermia, que eu chamei a atenção de vocês, que é um efeito pouco esperado para uma molécula que é convulsivante. Tá? E nós pudemos caracterizar que esse mecanismo envolve também a rota dos eicosanoides, via lipoxigenase, e que a HPU também produz inflamação. Aqui a gente usou o modelo de pata de Camundongo para mostrar isso. Depois a gente avançou para uma urease de 3 cadeias. Vejam a minha preocupação sempre em tentar entender estrutura e relação. Eu comecei com uma urease de 1 cadeia, fui para de 2 e agora eu queria uma de 3. E a gente escolheu a urease de Proteus mirabilis. Também obtivemos por expressão heteróloga, a gente chama de PMU, e essa urease tem 3 cadeias, então nós pudemos também expressar separadamente cada uma das cadeias e fazer o teste. E, na realidade, a gente viu que a porção, o domínio ativo das ureases provavelmente está localizado na sequência que corresponde a essa subunidade B, tá? Que é ela sozinha, expressa sozinha, tem várias das propriedades biológicas da urease inteira. Muito bem. Então, ela também se mostrou neurotóxica para insetos, e isso relacionado com a subunidade B. Bom, e aí nós já movemos no tempo, eu já estou chegando na minha entrada, no meu período da PUC, que foi quando eu me aposentei aqui. Eu passei 10 anos na PUC, no Instituto do Cérebro. E lá, finalmente, eu pude estudar as ureases do ponto de vista neurotóxico, que até então eu não tinha conseguido abordar isso da maneira que eu queria abordar, né? E o interessante é que o Helicobacter pylori está relacionado com a doença de Alzheimer, que é um dos interesses lá do Instituto do Cérebro. E que relação é essa? Então, Helicobacter pylori é uma bactéria muito prevalente na população humana, então cerca de 50% da população mundial está contaminada ou colonizada, tá? Aqui no Brasil esses índices são maiores, chega a 70%, 80% no Nordeste. E o que se observa é que nos pacientes de Alzheimer, a prevalência da infecção por Helicobacter pylori chega a quase 100%. Tá? Existe a presença de anticorpos anti-Helicobacter pylori, na realidade, anti-a urease de Helicobacter pylori, que é o que eles usam como antígeno, no líquor e no plasma dos pacientes do Alzheimer. E os sintomas nos pacientes infectados costumam ser mais precoces e mais sérios, mais severos. E o que é mais interessante de tudo, na minha opinião, pelo menos, é que se pego no estágio ainda inicial do Alzheimer, se o paciente tem a infecção e é tratado, há uma estabilização da doença e até mesmo uma certa melhora do declínio cognitivo dos pacientes, tá? Mostrando que a infecção, de alguma maneira, contribui para o progresso do Alzheimer. Então, a gente foi estudar o que a HPU podia fazer nesse contexto, tá? Então, a doença de Alzheimer, ela tem 2 assinaturas moleculares, né, bioquímicas de proteínas que são alteradas. Uma é a proteína tau. Então, o Alzheimer faz parte de um grupo grande de patologias que são chamadas de taupatias. E o que talvez seja mais conhecido é o acúmulo do peptídeo beta-amiloide, formando as placas sinis. Tá? Então, o que a gente foi fazer foi analisar, do ponto de vista molecular, o que estava acontecendo em animais tratados com HPU, e, claro, fazer testes comportamentais, avaliando memória, cognição e... nossa Senhora! Memória e... como é que a gente fala isso em português? Motor fitness. Capacidade motora das pessoas, habilidades motoras dos animais, para poder comparar, então, com os animais não tratados. Então, molecularmente, a gente viu alterações tanto na tau como
em acúmulo do peptídeo beta-amiloide, que são assinaturas da doença de Alzheimer, e a gente não chegou a ver com a urease purificada alterações comportamentais. Mas mais para frente, como eu vou mencionar para vocês, a gente trabalhou com vesículas de membrana extracelular, que bactérias gram-negativas, como o Helicobacter pylori e o Proteus, meu Deus do céu, e o Proteus produzem, e que são capazes de levar as ureases até o sistema nervoso central. Tudo bem. Para nossa sorte, quando a gente escolheu o Helicobacter pylori, a gente já sabia que o Helicobacter pylori estava relacionado com doenças neurodegenerativas, não só Alzheimer, como também Parkinson, tá? Mas a escolha do Proteus mirabilis foi fortuita. Nós queríamos uma urease de 3 cadeias e ela aconteceu na nossa vida, né? Só que, hoje em dia, se sabe que há uma grande alteração na microbiota intestinal dos pacientes que têm Parkinson. E uma das bactérias que sobressai, que aumenta muito a prevalência, é justamente o Proteus mirabilis. Tá? Então, a gente conseguiu demonstrar que a PMU purificada em modelos celulares e também por injeção em rato produz neuroinflamação, que é um dos componentes da doença de Parkinson. E depois a gente conseguiu mostrar que a alfa-sinucleína, que é a principal proteína que está alterada na doença de Parkinson, a gente não só mostrou que existe uma alteração no conteúdo de alfa-sinucleína quando você trata os animais com a PMU, como uma das coisas que está me deixando mais excitado hoje em dia para estudar, existe uma interação física entre a alfa-sinucleína e a urease, não só a PMU, como também a HPU. Tá? Então, nós estamos nos preparando para fazer os estudos físico-químicos para caracterizar essa interação e tentar entender qual é a relevância dela. Muito bem. Aí vem a questão, né, que sempre, toda vez que a gente fala de propriedade neurotóxica, os revisores perguntam, bom, é uma proteína, como é que atravessa a barreira hematocefálica? Primeiro, a gente demonstrou que, de fato, as duas proteínas injetadas intraperitonealmente ou por via endovenosa produzem alterações no sistema nervoso central. Tá? E não significa que ela está chegando lá. Mas a barreira hematocefálica, de alguma maneira, pode ser afetada pelas ureases purificadas circulantes, uma vez que a gente demonstrou para HPU isso, para PMU, a gente também tem um dado mostrando isso, em que há um aumento da permeabilidade paracelular. Tá? Então, se você tem uma cultura de células e você trata com as ureases, você consegue ver que há uma alteração na permeabilidade daquela monocamada. Tá? E a gente fez um estudo, em particular, com células endoteliais. A barreira hematocefálica é formada por células endoteliais. Tá? E também acontece que a gente foi mais fundo, não só mediu a permeabilidade, como mostrou que há uma dissociação da ecadrina, das junções célula-célula, por fosforilação, há aumento da atividade da FAC, né, que é a quinase de adesão focal, isso, tá? Além de indução de um fenótipo pró-inflamatório nas células endoteliais, que por si só já seria capaz de alterar a permeabilidade. E aí chegamos nos dias de hoje, tá? Que é o estudo das microvesículas, que tanto o Helicobacter pylori como o Proteus mirabilis fazem, né? Eles soltam essas microvesículas, que são evaginações da membrana plasmática para fora, e carrega o conteúdo citoplasmático que essas bactérias têm. Então, essas microvesículas já são muito conhecidas do ponto de vista de atividade imunomodulatória, tá? E já se sabia também que essas vesículas são capazes de permear barreiras celulares e entrar, inclusive, no cérebro, permeando a barreira hematocefálica. Tá?
Então, nós começamos a estudar as microvesículas do Helicobacter pylori e também começamos os estudos com as microvesículas de proteus. As microvesículas de Helicobacter pylori já estão bastante caracterizadas e se sabe que a urease é a proteína majoritária que está presente lá. Tá? Na realidade, o Helicobacter pylori precisa da urease, da reação de produção de amônia da urease, para ser capaz de ser um patógeno gástrico, né? De habitar o nosso estômago, neutralizando a acidez que está lá. Tá? E 10% da proteína total da célula é urease. Então, né, a presença da urease nas microvesículas de Helicobacter pylori não é surpresa. As microvesículas de proteus são muito menos caracterizadas, mas a gente já viu que elas têm atividade ureolítica, elas carregam a PMU, só que a gente não sabe ainda se é uma proteína muito abundante ou não. Outro dado interessante é que a urease de Helicobacter pylori tem uma expressão constitutiva, tá? Enquanto que a de Proteus mirabilis não, ela só é induzida na presença de ureia. Tá? Então, isso para nós é um tool interessante, porque a gente pode produzir vesículas de proteus que tem ou que não tem a PMU, simplesmente controlando a ureia no meio. Para produzir uma vesícula de Helicobacter pylori sem a HPU, nós vamos ter que fazer mutantes da bactéria. Tá? E aqui, usando, então, as microvesículas, a gente conseguiu, novamente, demonstrar neuroinflamação. Então, injeta por via endovenosa ou intraperitonealmente as microvesículas e mede lá no cérebro o que está acontecendo, marcadores de neuroinflamação. E aqui, sim, a gente viu as alterações comportamentais que são condizentes ou com Alzheimer ou com Parkinson. Tá? Bom, mas nós não paramos até aí, não paramos aí. Vocês imaginam que Helicobacter pylori, ele infecta as pessoas na primeira infância, o mecanismo de infecção não é bem conhecido, se sabe que é culpa da mãe e parou por aí, né? Não sei se vocês entenderam a piada, né? Culpa da mãe, tá? Tudo bem. E é uma infecção que ela é silenciosa por décadas. Somente 20% das pessoas que são infectadas têm sintomas gástricos. E uma subpopulação dessas, que eu acho que é 10% desses 20%, ou seja, 2% dos infectados, é que vão passar da gastrite para coisas mais sérias, como o câncer gástrico. Né? Então, 80% passa sintomático, 40, 50 anos da vida com Helicobacter pylori lá produzindo urease nas microvesículas. Para onde é que vai essa urease? Tá? Então, a gente tinha a preocupação de estudar coisas crônicas com isso. E uma das coisas que nos passou na cabeça é onde é que a urease vai parar? Ela interage com a célula, a gente já sabia que elas podiam ser endocitadas, a gente ainda não sabe se elas são endocitadas e permanecem inteiras ou se elas são digeridas dentro da célula, muito provavelmente que sim, mas nós conseguimos mostrar que as ureases vão para dentro do núcleo, tá? E a gente já tem indícios, tá, de alteração da expressão gênica pela localização nuclear das ureases. Né? A gente já viu que elas têm interação com histonas, por exemplo. Elas têm duas sequências de endereçamento para o núcleo. Elas eu estou falando porque não só a HPU como a PMU, nós encontramos isso nas duas. Tá? As duas vão para o núcleo e as duas têm duas sequências de localização nuclear. Sério, perdão, que tipo celular? Núcleo de que célula? Olha, nós temos trabalhado com 3 tipos de células. Uma delas é a célula REC, né? Porque a PMU produz infecção renal, né? E as outras 2 são células de origem nervosa. Então, a gente está trabalhando com um neuroblastoma e com uma célula microglial. Tá? Nas 3 é exatamente igual. Tá? Ela vai para o núcleo das 3. Muito bem. Faltando uma coisa aqui? Não está faltando. Tá. Tudo bem.
Então, com isso, eu faço para vocês uma visão bem em geral de tudo que a gente fez até hoje e onde nós chegamos agora, tá? No momento, quais são as minhas preocupações, quais são os meus objetos de pesquisa nesse momento, tá? Mas eu queria contar para vocês um pouquinho, então, da repercussão do meu trabalho, que está relacionado com a minha eleição para Tuás, né? E um pouquinho do meu percurso, como é que eu cheguei lá, tá? Então, isso aqui é um retrato da minha produtividade nesse momento. No Web of Science constam 177 documentos, porque resumos em congressos aparecem também, né? Mais de 4.000 citações, um fator H de 35. Mas o que eu acho mais interessante de tudo nisso, que mostra o impacto do meu trabalho, é que se você fizer uma pesquisa por artigos que têm urease no título e vai analisar quais são os autores que estão produzindo esses artigos, eu estou em terceiro lugar no mundo, tá? Compartilhando com o Stefano Ciulli, que é meu colaborador, tá? O Robert Hausinger tem apenas um só, o Stefano e o Ciulli o Ciulli e o Hausinger já estiveram aqui nesse auditório dando seminário. O Harry Mobley foi quem nos deu o plasmídio da urease e do Proteus mirabilis, só para vocês entenderem as relações, né? Eu não conheço esse chinês aqui, também não conheço esse que é indiano, tá? Então, mostra que a gente está em boa companhia, pelo menos, né? No Scopus, eu também estou lá em quarto lugar. É engraçado que os autores aparecem diferente, né? No Scopus, eu estou na frente do Mobley, estou na frente do Hausinger e o Stefano... o Stefano está aqui. O Stefano está aqui, né? E lá constam 149 documentos e um fator H de 37. Tudo bem. Qual foi minha trajetória até chegar aqui? Então, a Fernanda falou um pouquinho, né? Então, sou biomédica, fiz mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, na época, Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, um pós-doutorado em ciências de insetos no Arizona, tá? E como posições acadêmicas, eu fui professora assistente na UF, na UFRJ eu fui adjunta, depois eu vim como titular para cá, depois eu fui para a PUC, e hoje eu tenho vínculo como colaboradora convidada aqui com vocês e como professora visitante na USPA. Então, eu passei por 5 instituições ao longo da minha carreira, tá? Isso não é muito comum para pesquisador brasileiro, a gente tende a ser mais sedentário, tá? Então, eu estou um pouquinho fora da curva nesse sentido. Mas vocês podem ver que de toda a minha carreira, a maior parte dela foi aqui no Rio Grande do Sul. Então, 28 anos da minha carreira, né, foi feita aqui no Rio Grande do Sul. Alguns pontos, datas especiais para chamar a atenção de vocês. Então, meu primeiro artigo publicado é o meu artigo de mestrado, em 1981, com a purificação da canotoxina. Tá? Hoje eu já tenho cerca de 152 artigos, e todos estão indexados. Tá? Editei dois livros e produzi 14 capítulos de livro. Meu primeiro doutor foi em 1991, tá? Na UFRJ, e hoje eu já orientei 36 doutores e 32 mestres e 18 pós-docs. Tenho a bolsa 1A no CNPq, em 2008 fui eleita para a Academia Brasileira de Ciências e agora em 2024 para a Tuás, Academia Mundial de Ciências. Quero contar para vocês um pouquinho como é que eu cheguei lá, né? Quer dizer, às vezes as coisas não são só o esforço próprio, mas o ambiente em que você vive contribui muito. E acho que no meu caso contribuiu demais. Né? Eu sempre valorizo muito quem chegou, quem percorreu a trajetória que eu percorri sem ter tido, né, nas costas tudo que eu tive. Eu fui muito favorecida. Né? Então, eu venho de uma família de cientista, pai e mãe médico, né, que por sua vez também foram cientistas. Então, meu pai e minha mãe estão aqui, é uma foto de 1956, eu nasci em 1956, então eu sei, como a minha mãe não está grávida, que isso é depois de fevereiro. Tá?
e é uma foto no Departamento de Bioquímica e Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, a inauguração de um painel, um mural que foi pintado lá. E aqui estão, respectivamente, os orientadores do meu pai e do meu orientador, né? E os orientadores da minha mãe e também, de certa maneira, do meu orientador. Tá? Então, o José Ribeiro do Vale foi orientador do meu pai e o casal Prado, o José Léo Prado e Lili Prado, orientaram a minha mãe e daí, né, nasci eu, tá certo? E eu quero mostrar para vocês que a maçã nunca cai muito longe, né, do pé. Tudo bem. Quem foi meu pai? Tá? Então, meu pai foi um cientista famoso, gente. Tá? Ele foi a pessoa que descreveu na década de 70 os efeitos medicinais da maconha, tá? Chegando depois junto com um químico israelense, o Meshulam, Rafael Meshulam, trabalhando com os compostos químicos isolados da maconha e demonstrou que é o canabidiol a principal molécula medicinal que a maconha tem. Tá? Então, isso deu a ele muita visibilidade, né? Então, ele participou do painel de drogas, né? Abuso de drogas da WHO, 7 mandatos seguidos. Ele foi o secretário da Agência Nacional Antidrogas, que existe até hoje, e foi presidente também da Secretaria de Vigilância Sanitária, que era uma instituição pré-Anvisa, isso se tornou Anvisa depois. Tá? E ele teve muita influência na minha vida, muita. Faleceu em 2020, não de Covid. Minha mãe também era médica, tá? Se formou na Escola Paulista de Medicina, meu pai também é egresso da Escola Paulista de Medicina, então nós somos um clã derivado da Escola Paulista de Medicina, e a minha mãe fez o doutorado dela com o Maurício Rocha Silva, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Maurício Rocha Silva foi o descobridor da bradicinina, né? E indiretamente dos inibidores das enzimas conversoras de angiotensina, que deu origem ao captopril, né? Que todos vocês devem conhecer como uma droga que controla a pressão arterial. Tá? Ela foi professora adjunta da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e depois foi professora titular do Departamento de Farmacologia da Unicamp. Então, ter chegado onde eu cheguei não foi mais nada do que minha obrigação, né, gente? Eu tive todo esse background atrás. Só para vocês terem ideia, minhas férias de verão, de férias escolares, meu pai me levava para o laboratório, meu primeiro artigo científico eu tinha 16 anos, mas eu já frequentava o laboratório desde os 12 anos. Então, realmente não acho que eu fiz nada demais, a não ser seguir o trajeto que eu tinha que seguir mesmo. Bom, eu fiz a biomedicina, isso também acho que é uma história que vale a pena contar. A Escola Paulista foi o primeiro curso, criou o primeiro curso de biomedicina em 1966 e logo em seguida, alguns anos depois, surgiu na UERJ, na USP de Ribeirão, na Unesp e em Pernambuco. E nós aqui só inauguramos o curso de biomedicina em 2003. Aliás, eu contribuí com a discussão no CEP, eu era conselheira do CEP naquela altura, para a criação do curso. Tá? E qual era o objetivo? Era treinar os pesquisadores, professores pesquisadores, para atuar na área de ciências básicas. Então, eu participei de muito embates com farmacêuticos, com biólogos e com todas as outras profissões que achavam que os biomédicos estavam invadindo a seara deles. Né? Participei ativamente de tudo isso. Bom, como é hoje, lá também não era diferente, no 4º ano a gente escolhia um laboratório para preparar o TCC, né? E eu, naquela época, estava tudo me maravilhava, eu gostava de tudo. Então, eu fui pegar conselho com meu pai, o que eu faço, né? Já que eu gosto de tudo. E meu pai falou, pega o mais básico possível. Então, ele é que me deu a dica, né, de que eu devia ir fazer a iniciação científica
e o trabalho de conclusão no departamento de bioquímica, lá que era a seara, né, do casal Prado, a Eline e o José Léo Prado. A minha turma, nós éramos uma turma bem pequena, e eu estou aqui, que vocês não vão me reconhecer, né? Completamente diferente. Tudo bem. Departamento de Bioquímica e Farmacologia em 1976. Tá? Então, essa fotografia é uma fotografia histórica. Eu estou ali, né? O José Leal Prado e Eline Prado estão aqui. E eles foram os orientadores do meu orientador, Jorge Almeida Guimarães, que está aqui. Reparem que nós estamos longe nessa foto, a gente não se conhecia ainda, tá? Muito bem. A outra pessoa que está presente nessa foto aqui foi a minha orientadora de iniciação científica, Catarina Brandi, e pessoas da Escola Paulista de Medicina que influenciaram muito a minha formação. Infelizmente, nessa foto só aparece a Cecília Barreto Gomes, que fez boa parte dos estudos farmacológicos comigo, tá? Mas foi muito importante também a Helena Nader, né, que é hoje a presidente da Academia Brasileira de Ciências, né, e a Regina Marques, que era da farmacologia, que é professora na USP hoje. E disso tudo nasci eu. Tudo bem. Jorge Almeida Guimarães, não sei se todo mundo sabe, mas ele foi meu orientador de iniciação científica. A Catarina me deu de presente para ele, e não me deu antes porque ele estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, quando eu entrei no departamento de bioquímica. Mas tão logo eu cheguei, ela me deu de presente para ele. Depois ele me orientou no mestrado, tá? No doutorado, a fazer 2 filhos, tá? E a fazer 2 netos. Tá? Então, está aqui toda a nossa dinastia. E aí vocês ficam perguntando, né? Qual é a jornada dupla da mulher? Né? Fazer tudo o que eu fiz, sendo mãe, sendo mulher, sendo dona de casa, sendo avó. Né? E se fala em jornada dupla. Não é bem dupla. Né? Tudo bem. Eu mostrei para vocês as contribuições científicas que meu grupo foi capaz de fazer. Mas, na realidade, a coisa que eu mais me orgulho é a formação de recursos humanos. Na história das ureases, eu contribuí um pouquinho assim, né? Agora, os meus filhos, meus netos e os meus bisnetos científicos o que eu acho que realmente é a contribuição que importa. Tá? Então, está aqui, né? Eu já falei isso. Quantidade de pessoas que eu formei, mas é importante saber o quanto que eu fiz aqui na URGS. Tá? Então, dos meus 36 doutores, 27 foram aqui, dos meus 32 mestres, 5 foram aqui, tá? E todos os meus pós-doutores foram aqui, certo? E esse pessoal hoje está muito bem colocado. Tá? Então, tenho vários estudantes meus que têm posições como professores, né? Em universidades Brasil afora, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas na UFRJ, na UF, Federal Fluminense, na Estadual do Rio de Janeiro, no Ceará, e aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, Passo Fundo, Unipampa, aqui na URGS mesmo, e lá na UXPA. Tá? E também interessante, vários ex-alunos meus estão atuando em indústrias de base biotecnológica ou farmacêutica, tanto aqui no Brasil, na Cristália, como no exterior. Tá? Não foi só orientação de pós-graduação, eu também atuei como coordenadora na gestão, né? Coordenadora de curso de pós-graduação. Comecei lá na UFRJ, né? No curso de graduação em Química Biológica. Na época, ele era conceito A, que é o conceito 7 de hoje. E depois eu fui a primeira coordenadora aqui do PPG-BCM e eu fui coordenadora por 8 anos, 4 turnos. Tá? Nós começamos na nota 6, quando eu entrei, e espero ter contribuído para chegar na nota 7, que nós somos hoje. Tá? E também participei de várias comissões de avaliação da CAPES, e não só em visitas a cursos que estavam com problema ou no lançamento do programa, né, na proposta de credenciamento de programa, que é o APCN, mas participei de avaliações
na época que era trienal, e depois na quadrienal também, na área CB1, que é a nossa área, na área CB2 e na área de biotecnologia. Então, eu tenho uma visão acho também privilegiada nesse aspecto, né, sobre o sistema de pós-graduação aqui no Brasil. Então, isso aqui é a lista de todas as pessoas que eu formei aqui. Tá? Os egressos no PPG-DCM, e eu coloquei aqui em cores os que estão atuando em nível superior, tá? Então, inclui a Fernanda, o Rodrigo, a Marina, que está no Canadá, né? A Ângela, que é professora numa instituição particular, mas aqui do Rio Grande do Sul, a Melissa, que está no Instituto Federal de Farroupilha, o Rafael, que é docente aqui, a Fernanda Molinari, também numa escola de nível superior em Brasília, Fernanda Stanisłaski, que é aqui, o Tiziano, que é da PUC, a Arlete, que é da UBRA, que veio prestigiar, o Christian Fomer, que está na UFRJ, a Melissa Alves, que está na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, mesmo aqueles que só fizeram mestrado comigo, que deram sequência depois em outros, né? A Michelle, a Yasmine Micheleto, por exemplo, que está na Federal de Feira de Santana, a Geise Claire, que está na Universidade Aarhus, na Dinamarca, e a Mariana, escrevi o nome dela errado, é Mariana Torquato, que está no Instituto de Engenharia, Instituto Militar de Engenharia, não sei bem o que ela está fazendo lá. Tá? E o André Fuli, que só fez mestrado comigo e fez doutorado com o Jorge, e é professor na Universidade Federal Fluminense. E em azul são egressos meus que são técnicos de nível superior, tá? Em instituições federais. Então, a Anne, que é aqui, e a Josi também é aqui, a Mônica está na Federal de Santa Maria e a Graziele está lá na USP. Tá? E mesmo doutores de outros programas de pós-graduação, a Ilka é a que está lá no Ceará, a Lina está na UFRJ e a Cristina foi minha primeira doutora na UERJ. Tá? Tudo bem. E aqui está aparecendo quem está na indústria, em empresas biotecnológicas ou então em hospitais. Eu tenho, então, a Michele e a Adriele, que estão no HCPA, a Valquíria está na Itália, numa empresa biotecnológica, a Ângela Menegassi na Austrália, numa empresa biotecnológica, o Augusto e o Germán estão na Cristália, a Luciane está, a Lúcia Bertoldo Vargas está numa empresa biotecnológica em Goiás, a Faica, que é lá, egressa na época do Rio de Janeiro, né? Está numa empresa biotecnológica no Texas. Então, é interessante que boa parte do meu pessoal seguiu atuando dentro da sua formação, né? Dentro da atuação esperada com o egresso de doutorado. Muito bem. Isso aqui é uma coisa bem interessante, gente. Isso aqui é a plataforma Cássia, que fala sobre a genealogia, né, da carreira dos pesquisadores, né, quem fez carreira científica e acadêmica no Brasil. Infelizmente, os meus dados, eu não sei porquê, eles só estão atualizados até 2021, tá? Mas já dá uma ideia bem interessante para vocês da minha formação de recursos humanos. Então, eu já estou na 4ª geração de pessoas que vieram, né, da minha linhagem científica, soma 397 pessoas, não, 297 pessoas, tá? Formei uma proporção bem importante de mulheres, tá? Que eu acho que é um dado importante, e a plataforma te dá esse tipo de informação que está aqui, né? Então, aqui o nome do egresso, que ano que fez mestrado e doutorado comigo, né? E o número de pessoas que aquela pessoa já orientou. Então, numa visão mais geral, a gente vê dessa maneira aqui, né? Então, o André Fuli, lá da UF, já orientou 17, a Arlete, que está aqui, que número que está aqui, Arlete? 9? Sim, isso é de 2021. Né? O Christian, 6, a Fernanda Molinari, 5, a Stanisłaski, 4,
A minha neta, Helena Castro, já tem, sei lá quanto, 21, e eu já tenho neto que já tem orientados também, né? Então, isso vai mostrando a progressão da nossa carreira. Então, eu já solicitei que eles atualizassem meus dados, sei lá se eu já não cheguei na 6ª geração, né? É interessante isso. Tudo bem. A Cristina Barja Fidalgo foi a minha primeira doutora, tá? E ela já está na sua 2ª geração em 2022, né? Os dados dela são mais atuais do que o meu, tá? Na 2ª geração, ela já formou 66 e ela é pesquisadora 1A no CNPq, professora titular, e o ano passado foi eleita membro da Academia Brasileira de Ciências. Então, eu acho que maior indicativo de sucesso na minha atividade de formar pessoal não tem, né? Ela atingiu o topo do topo de tudo que a gente pode atingir aqui. Mas eu usei a Cristina para falar um pouquinho sobre como é que é o processo de se tornar membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Tá? Então, como é que é? Então, o que é a Academia Brasileira de Ciências? Então, ela é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, e é reconhecida, não é palavra minha, essa palavra acho que foi do Google, peguei essa informação aqui, é a associação de cientistas de mais prestígio aqui no país. Ela foi fundada em 2016, então ela está para fazer 1916, desculpe, 1916. E ela tem como foco reconhecer mérito científico, promover o desenvolvimento científico, educacional e bem-estar social do país. Tá? Ela edita o Anais da Academia Brasileira de Ciências, tá? E ela tem outros papéis muito relevantes ligados à ciência no Brasil, não só de promover estudos sobre temas importantes, para dar subsídios para políticas públicas, né? E influencia a criação de instituições, desenvolve programas e eventos científicos, estabelece convênios internacionais e disponibiliza recursos para a sociedade acadêmica na forma de bolsas. Tá? Atualmente são 900, mais ou menos, os membros da Academia Brasileira de Ciências, aqui os membros vivos, tá? E ela tem 10 áreas de conhecimento, reconhece 10 áreas de conhecimento, ciências matemáticas, físicas, químicas, da terra, biológicas, biomédicas, ciência da saúde, ciência agrária, ciência de engenharia e ciências sociais. Tá? E eu estou dentro da área de ciências biomédicas, sou acadêmica da área biomédica. Tá? Tudo bem, então existem várias categorias de membros, os membros titulares, os membros correspondentes, que são os estrangeiros, os membros colaboradores, é uma classe à parte, não sei exatamente o que eles fazem, os membros afiliados, e existem instituições que são membros da academia também. Tá? E as candidaturas, muito importante dizer, não existe autocandidatura, tá? Em nenhuma das categorias, e os membros titulares e correspondentes são indicados por outros membros titulares, em qualquer área de conhecimento, e os membros afiliados, que é uma categoria inicial, eles são indicados por membros titulares, mas da mesma área geográfica do candidato. Tá? Para indicação de membro titular, eu posso indicar alguma pessoa, sei lá, do Amazonas. Mas se eu for indicar um membro afiliado, eu só posso indicar da região sul. Tá? É assim que funciona. Tudo bem. Então, como é que é o processo em si? Então, tem um período de indicação em que os membros titulares, no mínimo 1 e no máximo 2, né, vão indicar um candidato. Então, a gente preenche um formulário que é bastante extenso, que tem não só o currículo, mas uma análise das contribuições, e por que a gente acha que aquela pessoa tem uma contribuição destacada. Tá? O candidato tem que ser radicado no Brasil há mais de 10 anos, não é necessário que seja brasileiro nato, mas que resida no Brasil há mais de 10 anos. Depois que você tem, então, o período de indicação, tá? A academia se reúne e distribui as indicações por área. Aí vem a eleição propriamente dita. Então, no primeiro turno da eleição,
os membros titulares dão as notas aos candidatos de sua própria área. Então, como eu sou da área biomédica, quando chega a época da eleição, eu vou analisar candidatos da área biomédica, tá? E, nesse meio tempo, uma comissão de seleção é formada para aprovar a indicação dos candidatos que foram votados, né? E definir o número de vagas. Então, geralmente, é o dobro, o número de candidatos é o dobro do número de vagas que está disponível. Então, vamos usar números aqui. Sei lá, a área biomédica indicou 20 candidatos. Essa comissão analisa e chega à conclusão que 8 candidatos são competitivos. Tá? Então, a academia vai abrir 4 vagas para candidatos nessa área de ciências biomédicas. Ok? Aí, no segundo turno, você tem uma votação de todas as áreas da ABC. Então, depois você definir os 8 candidatos da área biomédica, isso vai para todos os membros votarem e elegerem, então, 4 que vão ocupar as vagas de ciências biomédicas. Pode acontecer da comissão achar que nenhum dos indicados tem qualidade suficiente para ser membro da academia, né? Então, aquela área não vai abrir vaga no momento, tá? Eu fui indicada pelo Henriques, tá? João Pegas Henriques, e a minha eleição ocorreu em novembro de 2008, eu tomei posse em 2009, na área de ciências biomédicas, tá? Os membros afiliados, a eleição segue os mesmos passos com aquela distinção que eu falei da votação ser por área, tá? Os candidatos afiliados têm que ter no máximo 40 anos de idade. Para mulheres que tiveram filhos, que têm filhos pequenos na época da indicação, até 2 anos de idade, o limite de idade são 22 anos, são 42 anos, e a vigência do membro afiliado como vinculado à academia é de 5 anos, sem possibilidade de reeleição, né? Então, é um período em que se espera que a pessoa continue com o destaque que tinha na época que foi afiliado para merecer a eleição como membro titular. É difícil, gente, né? É difícil. Eu e o Jorge temos feito indicações regulares, né? Não só de candidatos afiliados, como candidatos a titulares, e a gente não teve uma grande taxa de sucesso nessas indicações até agora, né? Eu trouxe aqui os que são vinculados de alguma maneira ao PPG-BCM, ao CBIOT, os nomes estão aqui, e desses que nós indicamos, só o Rafael Rosler foi que nós conseguimos emplacar como membro. Vocês imaginam que todos os anos a gente indica pelo menos 2, né? Então, a taxa de sucesso não é grande. Os afiliados estão aqui, tá? Esse foi o ano da eleição deles, então vale por 5 anos. Então, aqui a gente tem os que estão vigentes como afiliados, o Hugo já não é mais afiliado. Em toda a região sul, eu atrapalhei aqui, isso aqui devia estar embaixo. Em toda a região sul, são 39 membros titulares, tá? 29 aqui da URGS. E estão distribuídos dessa maneira, como vocês estão vendo aqui, né? Então, a área de ciências biológicas é que tem mais. A biomédica sou eu e o Jorge, mais alguém. Acho que o Rafael Rosa está na biomédicas, tá? Saúde, agrárias, engenharia, terra, física. A Márcia Barbosa, por exemplo, é membro da academia também, em ciências físicas. Matemática, a URGS não tem ninguém. Química, Jair Dupont, por exemplo, né? E ciências sociais. Ok? Tudo bem. E a TUAS, como é que a gente chega lá? Tá? Então, a TUAS, que é hoje, né, tem esse nome de World Academy of Science, mas ela já teve vários nomes. Ela foi criada em 1983, na Itália, por iniciativa de 11 ganhadores do Prêmio Nobel, justamente para ter um olhar especial para os países em desenvolvimento. Então, o primeiro nome dela era a Academia de Ciências do Terceiro Mundo, né? Depois aí passou a Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. E hoje é The World Academy of Science, nome abreviado, mas é para o avanço da ciência nos países em desenvolvimento. Tá?
Então, o objetivo é também promover ciência, principalmente nesses países que precisam de um incentivo a mais. E em 1991, a Unesco assumiu a TUAS, tá? Então, ela gerencia não só o pessoal, mas também os recursos da TUAS. Muito bem. Quais são os critérios para a filiação? A excelência científica do candidato, é apenas uma categoria de membro, que são chamados de fellows, equivalem aos membros titulares da ABC, e a filiação na TUAS é vitalícia, né? Como é o da ABC para os membros titulares também. Né? Os candidatos devem ter no máximo 70 anos, eles podem residir e trabalhar em qualquer lugar do mundo, devem ser membro da Academia de Ciências do seu país, né? E se eles moram num país desenvolvido, eles devem ter uma atuação destacada como promotor de ciências em países em desenvolvimento. Então, a indicação dos candidatos só pode ser feita por outros fellows da TUAS. É necessário ter 2 indicações, faltou um S ali, e cartas de suporte de, no mínimo, 5 pesquisadores não residentes no país do candidato. Tá? E as eleições são anuais, as indicações são feitas até o dia 31 de março de cada ano, então, todo dia eu recebo um e-mail da TUAS perguntando se eu não tenho candidato para indicar. Depois tem uma análise que é feita por uma comissão de avaliação, que é uma por área da TUAS, tá? A recomendação dos candidatos para o conselho, formando uma lista, a lista é divulgada para todos os fellows, e a votação ocorre durante a Assembleia Geral Anual pelos fellows que estão presentes. Então, a próxima reunião anual, a Assembleia Geral da TUAS, vai ser aqui no Brasil, em novembro de 2025. Tá? Muito bem, e tem áreas parecidas. Então, agricultura, nutrição, sistemas de comida, de alimentação, ciências biológicas, eu estou nessa daqui, ciências médicas e da saúde, ciências químicas, ciências de engenharia, ciências computacionais, terra, clima e ambiente, ciências da matemática, física, astronomia e ciência espacial, e social e econômica. Né? Então, com nomes diferentes, mas são 10 áreas também, como são na ABC. Né? Bom, então a minha eleição aconteceu em 2024, está aqui a carta que eu recebi, né, comunicando que eu tinha sido eleito, e a minha filiação começou a valer no dia 1º de janeiro de 2025. E eles avisaram a gente que a gente só vai aparecer como membro no diretório da TUAS em maio, então se vocês forem lá me procurar, eu ainda não vou aparecer. Tá? Foram eleitos nessa Assembleia 74 novos membros, que foi um pouco a mais do que costuma ser, né? Dizem que é em torno de 50. Então, em janeiro de 25, com essa eleição aqui, a TUAS tem 1.444 fellows, que representam mais de 100 países. Tá? Então, nessa eleição foram 74 novos fellows, 50 homens, 24 mulheres, ainda temos muito que correr atrás, mas 62 são do sul global. E está distribuída dessa maneira, como eu mostrei para vocês aqui, tendo países que nunca tiveram representantes, são esses 4 aqui, Bangladesh, Madagascar, Nepal e Bolívia, tá? E os outros que já tinham outros candidatos, Brasil e China, com um número maior de eleitos agora, seguido pela Índia. E, como dizia ali, os candidatos podem ser de países evoluídos. Por exemplo, o Canadá tem 1, a Alemanha teve 2, Estados Unidos teve 2. Né? Mas essas pessoas que foram eleitas foram pessoas que fizeram contribuições importantes para o desenvolvimento em algum país que ainda precisa de incentivo. Né? São 152 brasileiros, né? Que são brasileiros natos ou são residentes no país, e eu passei pela lista de membros para pegar nomes de pessoas que eu conheço, né? E somei essa lista que está aqui, e nessa rodada os eleitos fomos eu e o Odir, né? Eu e o Odir Delagostin.
E algumas pessoas que eu reconheci como sendo daqui, da URGS, como a Márcia, como o Jair Dupont, a Mara Rutz, tá? A Ângela Vaz, lá da Bioquímica, o César Victor não é daqui, não sei porque está em vermelho, tá? Mas aí está a lista das pessoas que eu reconheci nessa lista aqui, né? Não estão os 152 aí. Tudo bem, gente, eu acho que essa é a última apresentação e eu não posso terminar sem dizer muito obrigado a todo mundo que me ajudou nesse percurso a chegar até aqui, em especial meus muitos ex-alunos, tá? E todos os meus colaboradores também. E obrigada por vocês pela assistência. Pela audiência. Parabéns, né, pela trajetória. Acho que o que mais, assim, impacta a gente, eu, por exemplo, te conheço há menos tempo, é ver o teu amor pela ciência ainda e a empolgação, né? É muito legal. Estamos abertos a perguntas, pessoal, comentários. Parabéns, Célia, muito obrigado por toda a ajuda, toda a parceria, precisamos todos e por esse centro também. A minha curiosidade ainda é sobre o gene da cranatoxina. Se até agora não foi encontrado um gene, é possível que seja uma isoforma pós-tradução, oriunda da pós-tradução da JBio? Não, porque a gente tem aminoácidos que são diferentes, né? Sim, mas... mas a gente pensa mais em splicing alternativo. Né? Então, talvez a gente tenha... Mas aí, como não foram isolados cDNAs, né, DNAs derivados de RNAs, eu também entendo que não seria pós-transcricional, e sim, realmente, durante a tradução ou após a tradução. Ou após a tradução. Enfim, minha área não é biologia molecular, sim, gente. Então, né, quem faz biomol aí, se estiver interessado e aguçado para fazer isso, por favor, estou aberta a novas colaborações, como diz a Fabiana. Não são os cabelos brancos que vão me deter, viu? O genoma da canavalha nunca foi... Não, infelizmente não. Na soja, que tem o genoma completo, são 3 isoformas de urease. Tá? Então, tem espaço para mais algumas na canavalha ainda. Enfim. Obrigada, gente. Tem muita pergunta para fazer numa trajetória de vida, né? Oi, cara. Os membros da ciência, né? 90 membros aqui da região sul, os centros totais foram 90. 39 são da região sul. 39 são da região sul, 29 aqui da URGS. O total do membro é 900. Um pouco mais de 900. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Tá? Então, isso, inclusive, eu não tinha feito esse levantamento ainda. Eu acho que a gente tem que incentivar mais os membros titulares que podem fazer indicação, tá? Da gente tentar aumentar essa população. Porque, óbvio, a gente tem competência aqui para ocupar esses cargos, né? Então, eu e o Jorge estamos assumindo o compromisso de tentar fazer mais indicações, né, para a gente tentar aumentar a nossa representatividade na academia. Né? Isso aí. Obrigada. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Legal. Obrigada, cara. Pode criar. Eu acho que não tinha.